Está defendendo uma escravidão moderna, em nome da maximização dos lucros, se pudesse até acabaria com a Lei Áurea. Hoje a gente já tem conhecimento, tem recurso, tem tecnologia para todo mundo viver bem pra caramba e trabalhando menos. Fica difícil falar de meritocracia quando a gente não tem essa igualdade de oportunidades. Não dá para acabar com a escala 6x1. Ser pobre é uma questão de escolha pessoal. Não há pobreza que resista a 16 horas de trabalho. E já vou chegar discordando dessa frase que eu considero absurda, com uma pergunta, se isso é verdade, então por que a grande maioria das pessoas, na grande maioria da história da humanidade, não enriqueceu? Porque se a gente for voltar no tempo, quanto mais pra trás, mais as pessoas trabalhavam jornadas exaustivas antes de ter qualquer regulamentação, começavam a trabalhar criança, quando isso era permitido, trabalhavam até o fim da vida também, porque não tinha aposentadoria, e mesmo depois da morte, né, continuam abusando e explorando o trabalhador. Isso só começou a ser revertido com lutas de trabalhadores organizados, apesar do interesse parasitário das classes dominantes que queriam continuar tirando até o talo, né, defendendo um tipo de escravidão moderna. O trabalhador, para essas elites, ele acaba sendo só um número na planilha, um custo a ser cortado no limite o máximo possível, ficar às vezes abaixo da linha de dignidade básica, enquanto essa minoria está acumulando renda e usando esse poder político para que isso continue se aprofundando. Qualquer luta por direito, desde todas as reduções de jornada de trabalho, conquista de férias, de 13º, de auxílio maternidade, auxílio doença, sempre foi esse chororô de que era impossível, de que não dava, esse terrorismo ideológico. E a gente sabe de onde vem essa ideia, né? De onde parte. É o tipo de gente que, em nome da maximização dos lucros, se pudesse até acabaria com a Lei Áurea hoje em dia, né? Tá, primeiro que você tá falando do passado, eu tô falando do presente. Antigamente, eu até concordo com você. Tinha muita exploração lá atrás, mas isso era lá atrás. Hoje, com acesso à informação e à internet, você mesmo que é artista, você só fica pobre se você ou não quiser estudar, ou dormir tarde e simplesmente você não produzir. Ponto. Porque na prática, então, a maioria não enriqueceu. Você acha que esse povo é porque a maioria não pega e não estuda. Mas você sabe que a gente não tem igualdade então, de oportunidade para todo mundo. Nem tem espaço. Eu vou te dar uma igualdade de oportunidade. Em 2009, eu peguei um pobre preto analfabeta no YouTube, Ivanildo Ferreira. Mais um caso isolado, não, cara. te dou dois. Eu peguei o Jota, que ele foi na rua. A gente tem 200 milhões de brasileiros. Cara. Eu vejo você tentando botar nas costas do indivíduo e responsabilizando só individualmente questões que são estruturais, que tem a ver com a organização social coletiva, no que diz respeito a que tipo de pessoa vão ter igualdade de oportunidade ou não. Então fica difícil falar de meritocracia quando a gente não tem essa igualdade de oportunidade. Se o ponto de partida é muito diferente, fica difícil julgar que a pessoa não chegou em determinado lugar de sucesso porque ela não teve essas oportunidades. Você falou que no contexto moderno, no capitalismo, as pessoas passam a ter mais oportunidades, mas os números mostram o contrário, que essa concentração de riqueza está ficando, na verdade, cada vez maior. A disparidade entre a concentração de recursos nas mãos dessa pequena minoria parasitária é muito diferente de um monte de gente que está abaixo da linha da dignidade e não precisaria porque elas poderiam estar vivendo bem. Você vai concordar comigo que acho que a gente já tem conhecimento, tem recurso, tem tecnologia no mundo de hoje para todo mundo viver bem pra caramba, e não só viver bem pra caramba, mas viver bem trabalhando menos, porque o avanço da tecnologia supostamente seria para possibilitar isso.